Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Desculpem o atraso aí hoje novamente, é porque tem muita coisa acontecendo. Eu estava tentando separar joio do trigo aqui, de alguma forma que ficasse um pouco mais, como é que a gente diz? Um pouco mais conciso e relevante, né? Tentando separar ruído de informação mesmo para vocês poderem me acompanhar aqui nesta cabeça, às vezes confusa, às vezes não, né? Mas quem sabe. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Esquina Sucupira do dia 17 de julho de 2025, quinta-feira, 7 horas e 40 minutos nesse exato momento. E, obviamente, hoje a gente vai falar de IOF, vamos falar da volta por cima que o nosso querido Lula está dando, graças à família Bolsonaro, do outro estremecimento no mercado, que é aquela história de, olha, será que o Tarcísio, né, vai ter problemas, né? Foi convocado aí, vai ter que dar explicações lá no STF. Não vou entrar muito nesse assunto, mas assim, isso acabou mexendo com o mercado também. Mexeu com o mercado o fato do Powell. O New York Times deu uma matéria dizendo que o Powell tinha uma carta pronta para demissão do Powell, não. O Trump tinha uma carta pronta para demissão do Powell. Também vamos falar sobre tarifas, né? O que você faz quando uma coisa não dá certo, né? Você faz de novo a mesma coisa, mas você muda alguma coisa? Claro que não. O que o governo fez para as tarifas? Quando começou aquela tarifa de 10%, mandou uma carta para os Estados Unidos. Eu não sei se algum de vocês aí recebeu a resposta americana, porque o governo também não. E agora o que eles fizeram? Já que a situação piorou muito, né? Passou de 10% para 50%, o que eles fizeram? Mandaram outra carta, né? Você vê que a burocracia sempre vence, como dizia um antigo chefe meu. E enviamos outra carta, vamos falar sobre a carta também. E também, né, no Giro dos Mercados, quero falar um pouco sobre por que a Pão de Açúcar subiu 10% ontem, o que acontece com a Embraer, né, com as tarifas. Uma dessas a gente fala até na hora das tarifas, para ver se a gente consegue desmembrar um pouco desses assuntos. Beleza? Então, bom dia para todos. Deixa eu passar aqui no chat para ver quem está por aqui. A Letícia Vardasca Lima, bom dia, sucupiranos. Quer dizer que é assim, não vemos alguns cargos no TSE, está tudo resolvido para o governo com relação ao IOF. Era tão fácil assim? Acho que é STF, né? O Cleiton Kleber, bom dia a todos. Carmelina de Moura, bom dia. Carlos Banastir. Rodrigo, será que com o recuo no IOF a MP perde alguma força? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu ia falar, o Wilson ia participar aqui hoje, não conseguiu. Né? Acho que está mais por dentro disso do que eu, mas a impressão que deu é que subiu no telhado. Sim, eu vou falar um pouco mais com vocês sobre isso. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tá? Isso também para o mercado, estou falando. Maurício Henriques, bom dia, sucupira. Na banana só há joio, não tem trigo. Wilson Júnior, bom dia. O Cleiton dizendo que o Brasil está uma bagunça mesmo. Qualquer coisa, põe a culpa no IOF. Exato. A família Bolsonaro faz o L mais que a galera da esquerda. É impressionante, né? É impressionante como a família Bolsonaro trabalha para a reeleição do presidente Lula, né? É incrível. Mas o e-mail do Alexandre está chegando, sempre. O e-mail chega. Também vai chegar. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa neste dia de hoje, vamos falar sobre o IOF. Primeiro está aí o nosso querido, nosso malvado favorito, Alexandre de Moraes, que, para surpresa de 0 pessoas, decidiu que vale o decreto presidencial. A argumentação dele foi extremamente profícua, dizendo, olha, isso já aconteceu antes, outros governos fizeram, aumentaram, e está tudo bem, então, aumentar agora. Tem um probleminha, porém, que é o risco sacado. Só para não parecer que ele não tinha lido, né? Porque ficou parecendo que ele não estava lendo nada que estava recebendo. As argumentações, né? O risco sacado, já expliquei para vocês, é aquele negócio que eu compro de alguém, né? Eu tenho um fornecedor, compro para ele antecipa isso que ele vai receber de mim com um deságio, óbvio, né? Ele paga um ágio para o banco, então eu devo 100 mil para ele pega no banco uma antecipação de 90 mil, né? O banco ficou com 10 mil e assumiu o risco
se eu vou pagar ou não, porque eu passo a ser devedor do banco, né? Mas o que é isso, né? Segundo a Receita Federal, já tinha falado, e o Alexandre de Moraes lembra disso na decisão dele, isso é uma antecipação de recebível e não uma operação de crédito per se, né? E o que o governo estava fazendo era transformando isso numa operação de crédito, né? Chamando de operação de crédito, e aí parece muito uma operação de crédito. Tem pata de operação de crédito, tem focinho de operação de crédito, faz barulho que nem operação de crédito, mas não é antecipação de recebível. E aí o governo não pode criar um fato gerador de imposto por decreto, né? Isso não está no escopo do decreto presidencial. E aí ele tem que fazer um projeto de lei complementar, etc. e tal. E aí o nosso querido Alexandre de Moraes disse: olha, isso aí não dá para fazer. O governo disse que perde mais ou menos 430 milhões de reais aí com esse negócio, que não é nada, porque continuou os 12 bi que o governo espera arrecadar, mais 30 e tantos bi no ano que vem. Mas é claro, é engraçado porque a palavra neutralidade, né, a expressão neutralidade tributária é utilizada 6 vezes nas 20 páginas da decisão do nosso querido Alexandre de Moraes, dizendo que não, estamos buscando as mudanças no IOF são neutras tributariamente, né, o caráter regulatório do decreto presidencial é neutro tributariamente, mas vamos arrecadar 30 e tantos bilhões a mais no ano que vem, né? Porque é neutro, né? Claro. Né? Trocou daqui, passou dali, tarará, e mesmo assim aquela MP ficou, né? Daquele mesmo jeito, a MP está lá. Quem é que me perguntou da MP agora há pouco? Foi o Carlos. A MP está lá, mas o que aconteceu? Logo que saiu essa história do IOF, o Lula, que já tinha pela manhã, a gente vai falar sobre isso, regozijado, né? Na segunda pesquisa consecutiva, saiu o Atlas Intel anteontem, saiu o Quest Genial ontem, e o Lula, que já está vendo a sua popularidade voltando, né? Já está sentindo aquele poder, parece aquele super-herói que está do lado da Kryptonita, e de repente a Kryptonita vai embora, ele passa a ser forte novamente, já está sentindo a popularidade dele voltar, vetou, nem precisava, hein? Vetou o aumento no número de deputados lá na Câmara Federal, de 513 para 531. Claro que esse veto ainda vai ser apreciado pelo Congresso, o Congresso provavelmente vai derrubá-lo. É assim que ele fez isso, né? Porque assim, gente, não se engane, a decisão sobre o IOF, ela não é uma decisão que o Congresso estaria super empenhado em ficar contra. Não, ele não queria, né? Ele queria outras coisas, para receber outras coisas, mas também não queria estar com a peste de que voltou atrás, né? Então, o Alexandre tinha que devolver isso, né? Esperava-se que a decisão do Alexandre de Moraes, do excelentíssimo ministro, Vossa Excelência, Vossa Alteza, ministro Alexandre de Moraes, fosse no sentido de derrubar não só o risco sacado, mas também o IOF sobre contribuições no VGBL, né, na Previdência Privada, mas isso não ocorreu. Então, volta tudo como estava antes, menos o risco sacado, que é uma reclamação grande aí do varejo brasileiro, que tem força neste governo, né? Não se enganem, o varejo brasileiro tem força neste governo. Vide, né, a primeira taxação dos super ricos que a gente teve no governo Lula, nesse terceiro mandato, que foi a taxação sobre as compras da Shein, Alibaba, Shopee, né? Os super ricos todos estavam lá comprando na Shopee e na Shein, e agora tem que pagar imposto de importação, mesmo que seja pouquinho o que o super rico comprar, né? Mesmo que seja abaixo de $50. Mas, para não ficar muito claro que era esse o acordo, o nosso querido Alexandre de Moraes derrubou o IOF. E aí eu falava o seguinte, o Congresso não está chateado com essa história do IOF, isso não incomoda tanto o Congresso. Ficou no colo do Alexandre, tudo bem, é o malvado favorito de todo mundo mesmo, e ele não tem problema, ele não precisa de voto, tem cargo vitalício, vida que segue, né? Só cabelo que ele não teve essa vantagem na vida, mas as outras todas ele pôde contar. Então, mas eu estou falando porque, né, nós compartilhamos do mesmo problema, não com tal gravidade, meu querido ministro, mas com alguma gravidade. Ó, aqui, ó, os cabelos de cebolinha.
Então, mas quando o Lula se arvorou todo, né, se cresceu com a história das pesquisas e com o IOF debaixo do braço, e aí vetou o aumento dos deputados, aí o Congresso parou. Estão chamando de pauta-bomba, aprovou ali uma utilização do Fundo Social, que é dinheiro do pré-sal, 30 bilhões para crédito subsidiado para o agro, não é bem isso, mas a votação dos precatórios, né, de alguns limites precatórios, parou entre um turno e outro no Senado, que não é comum, o nego parou para dar uma olhada, né, no que vai acontecer. Vamos rever tudo isso e ver como isso acontece. Claro que a gente tem a MP 1303, né, que já foi tema desse programa aqui, voltará a ser tema desse programa, que agora fica sob o olhar um pouco mais criterioso, digamos assim, do Congresso Nacional. O que eu quero dizer com isso? Vai ficar mais caro. Basicamente é isso, gente. Não se enganem, não existe político no mundo que não quer dar dinheiro para o povo. Não tem. Tá? Não existe esse sentimento de nação, de que o que importa é construir um país forte, etc. Isso é besteira. O que ele quer é voto. E qual o jeito mais fácil de você ganhar voto? Comprar, direta ou indiretamente, que é o que a gente tem feito no Brasil durante muitos anos. Muito bem. Sim, voltou, né? Ele vale a partir do dia 11, tá? O IOF. E vai ter uma confusão, provavelmente, já tinha falado isso para vocês, vai ter disputa judicial por vários motivos, né? Se cobrou, se não cobrou, como é que cobra, por que cobra, se está errado cobrar, se não está errado cobrar. A Letícia está dizendo que vai virar aquela confusão de calcular IOF por dentro, por fora, pagar, cobrar dos clientes, igual aquele desconto por dentro, por fora do ICM, né? O ICM é assim, você cobra por dentro, né? Bom, mas tudo isso a ser resolvido. Minha opinião, daqui a 10, 15 anos estaremos todos pagando em forma de tributo por esse deslize, digamos assim, do nosso querido Alexandre de Moraes, porque, obviamente, né, não existe jeito de você falar que esse IOF não tinha como função ser arrecadatório, o que fere frontalmente a Constituição. Ai, ai, ai. Exato, o retroativo para o dia 11. O Maurício Henrique está perguntando aqui, Alexandre não vai me dar problema. Decidiu também, Alexandre Minúsculo decidiu também sobre o pagamento do IOF retroativo. Sim, a partir do dia 11 tem que pagar. Quem não pagou vai pagar ainda. Exato, é isso. Eu concordo com o Matheus. Vai abrir um precedente para que os próximos governos usem o IOF para arrecadação e ponto final. Mas o que você tem que entender é que no Brasil até o passado é incerto, né? Você pode na próxima dizer, não, naquela época lá era diferente. Agora mudamos, né? Tem prisão em segunda instância, não tem mais. Tem gente condenada por corrupção, não tem mais. O doleiro, eu nem queria falar sobre isso, o doleiro Alberto Youssef, foi tudo foi anulado. Tudo. Né? Menos a delação, onde ele disse que cometeu o crime e disse que outros cometeram o crime. Mas como assim, então? Né? É complicado. A justiça no Brasil ela é complicada, mas ela tem uma função em ser complicada. Porque se ela for do jeito que é, gente, é a Dilma ter sido elegível depois do impeachment. É isso. Lê a argumentação lá. É absurda, é descabida. É para quem tem QI menos 37 acreditar. Fora isso, não tem como acreditar. É completamente descabido, mas eu não quero me estender nessa história. O Ricardo aqui está dizendo que a crise já começou, é questão de tempo, frigoríficos brasileiros pararam de produzir carne movida destinada aos Estados Unidos, por causa da taxa de 50% da usina Santa Elisa, suspendeu as operações. Bom, tem muita coisa nisso aí, né? Mas vamos tocando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Lula, né? Agora com fôlego renovado, dobrou a aposta na estratégia de divisão e reeleição, né? Continua, né? Aumentou o nós contra eles, agora não é só os super ricos
contra o brasileiro que não é super rico, mas também todos contra Donald Trump. Então, quando eu falo sobre essas discussões sobre as tarifas, a impressão que eu tenho é que o governo não tem real interesse em fazer isso, tá? Em resolver isso numa velocidade muito grande. Ele prefere que isso se estenda por algum tempo, porque você vai ter, como é que se diz? Vai aglutinando apoio, né? E isso melhora a popularidade do presidente, que vinha cambaleando, né? O Roberto Reis, né, que é nosso amigo aqui, já veio aqui no Esquina Sucupira também, ele, já em conversa com ele falava que, olha, eu não acho que isso vai muito longe, isso acaba morrendo antes, né, das eleições, mas o governo, obviamente, está aproveitando esse fôlego que ele está ganhando nesse momento, né? Se você olhar aqui na pesquisa da Quest Genial, que saiu ontem, né, um pouquinho depois que eu gravei o nosso podcast matutino, a desaprovação do Lula, então, que estava em 57, passa para 53, e a aprovação, que estava em 40, passa para 43. Né? Não é muito, mas é um movimento no sentido contrário. Já vinha arrefecendo nesse movimento de piora, né? De deterioração da popularidade do presidente, mas voltou a subir. O que eu quero que a gente entenda aqui, né? Embora tenha muito, é o Nordeste, etc e tal, a desaprovação caiu mais forte onde? Sudeste, ó, 64, hora onde estava, 56 a desaprovação agora. A aprovação passou de 32 para 40, né? Então funcionou essa história do nós contra eles. Então não sejam naíves, né? Não sejam ingênuos. O pessoal sabe o que está fazendo, sim, de vez em quando não dá certo, é verdade, mas tem método, tem método. Ó, uma outra informação interessante que saiu dessa pesquisa é qual o lado que está fazendo o que é mais certo nesse debate. Lula e o PT, 44%, Bolsonaro e seus aliados, 29%. Né? Isso mostra, já indica que esse aumento de tom que o Eduardo Bolsonaro teve aí nos últimos dias, o Paulo Figueiredo fica... Paulo Figueiredo não é? Bom, não lembro, mas um outro aí que fica, não, a gente vai atrapalhar tudo, etc e tal, isso não ajuda ninguém. Aliás, ajuda o presidente Lula, né? E uma outra coisa aqui nesse momento, o governo e a oposição deveriam se unir em torno da defesa do Brasil? Está aí a resposta que eles não querem ver. 84% dos brasileiros, né, ou pelo menos dos pesquisados aqui, advogam em prol da união entre oposição e situação. Né? Então não tem como você defender tarifa porque o remédio é amargo, eu tenho que me livrar da prisão, azar de vocês. Isso não vai funcionar. Como era esperado que não funcionasse. Foi um um no pé, né? E, por fim, sobre a economia, e você vê como são as coisas, apesar de tudo isso, olha esse aumento que teve aí se a economia vai melhorar ou piorar nos próximos 12 meses. O piorar saiu de 30% em maio para 43% em maio. Então todo mundo acha que vai ficar pior, mas mesmo assim o Lula está ficando mais popular. Por quê? Porque a cabeça do brasileiro está olhando para, está defendendo a soberania nacional, tá? E é isso que a gente tem usado como fôlego aí para o presidente Lula, tá? E a cereja no bolo disso tudo foi a audiência lá sobre a trama golpista, etc e tal, em que Tarcísio foi acusado de estar presente na reunião onde foi apresentada a minuta do golpe, ou a suposta minuta do golpe, ou o que quer que seja. E isso, obviamente, fez balançar o mercado ontem, porque Tarcísio é a principal aposta da Faria Lima para o ano que vem, né? Que você teria uma nova âncora fiscal, uma nova atitude em relação ao fiscal, e isso faria com que os ativos brasileiros se valorizassem, né? Com o Tarcísio sub júdice, digamos assim, não deve dar em nada. O STF
tem sido muito bonzinho com o Tarcísio de Freitas, o que cacifa ele a ser um candidato muito viável, mas a família Bolsonaro agora resolveu também bater no Tarcísio de Freitas também, né? Além dessa historinha aqui. Bom, sobre as tarifas, né? O nosso querido Geraldo Alckmin, o vice-presidente menos sisudo da história brasileira, o homem que tem memes na internet. Eu até ia colocar aqui, mas não vou colocar o meme Meme não, um videozinho que ele fez, falando estamos defendendo nossa soberania, etc e tal. Mas o que a comissão aí, liderada pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, fez, né? Depois de ter tido uma carta ignorada, né, pela primeira vez lá atrás, agora mandaram uma nova correspondência para o Donald Trump, se dizendo indignados com a tarifa de 50%, etc. e tal. Começa bem, mas lá no finalzinho, diz o seguinte: com esse mesmo espírito, o governo brasileiro apresentou, né, espírito de queremos negociar, apresentou em 16 de maio de 2025 uma minuta confidencial de proposta contendo áreas de negociação nas quais poderíamos explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas. O governo brasileiro ainda aguarda a resposta dos Estados Unidos à sua proposta. Tá vendo como avançou a nossa negociação desde lá, 16 de maio? Fora que a gente demorou 1 mês e meio para fazer uma proposta, uma contraproposta de uma tarifação que foi implementada lá em 2 de abril. Né? Com base nessas considerações e à luz da urgência do tema, né, a gente demora 1 mês e meio para escrever uma proposta e é um tema urgente. O governo do Brasil reitera que seu interesse em receber comentários. Gente, é tipo, me liga, por favor, me liga, me telefona que eu estou com saudades. O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda. Né? Botou o treco na mesa, né? E agora sim, poxa, quebra o meu galho aí, velho. Vamos conversar um pouquinho? Quebra o meu galho. E mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral. O Trump, como eu já tinha falado para vocês, acho que na terça-feira aumentou o volume lá, falando sobre, olha, vamos fazer uma investigação na Câmara de Comércio, né, um Trade Representatives, lá, US Trade Representatives, que é ligado ali ao comércio exterior norte-americano, fazer uma investigação, seção 301, porque tem coisas que o Brasil faz que não estão corretas, né? E aí não fala o PIX, com o nome PIX, mas fala de transações comerciais que são subsidiadas pelo governo, porque o PIX foi criado, né, no âmbito estatal, né, pelo Banco Central, do Roberto Campos Neto. Eu queria ver o Lula agora falando, o PIX é nosso, viva o Campos Neto, se não fosse o Campos Neto a gente não tinha o PIX é ótimo, até porque daqui a pouco dá para colocar uma tarifa no PIX. Mas está falando do PIX, fala da combate à pirataria, fala de condições diferentes de tarifa para México e Chile, Índia, Chile e outros países, né, para determinados produtos, o que seria discriminatório com os produtos norte-americanos. E isso, obviamente, tudo mexe, né, com o Brasil. Mas o que o governo está fazendo? O governo está aproveitando, como eu estou falando para vocês, para ganhar popularidade em cima disso. Então, ontem mesmo, o Twitter, o perfil do X aí do governo brasileiro, falava sobre o PIX, né? Falava, o PIX é nosso, etc e tal. E aí, eles não querem que a gente tenha o PIX, né? Só que o Brasil é o quê? Soberano, e tem muito orgulho de mais 175 milhões de usuários do PIX, o que já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Nada de mexer com o que está funcionando, ok? Então, é isso, né? Você usa tudo para esse proselitismo aí, para essa tentativa de recuperação da popularidade que está funcionando, não se enganem, isso está funcionando. O que eu continuo e que boa parte das pessoas com quem eu converso também acredita é que essas tarifas não vão não em 50% pelo menos, ser colocadas em efeito no dia 1º de agosto. Talvez a melhor saída seja essa de negociar uma
extensão do prazo, né, para essa transição tarifária, enquanto você tenta negociar algumas coisas. Óbvio que tem impactos muito fortes aí na soja, café, suco de laranja, Embraer, né, que é um dos principais produtos de exportação e é muito sensível aos Estados Unidos, não à toa, tá? Caiu ontem 3 e... Cadê aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. 3,86, tem sofrido bastante, né, nesses últimos dias em função da tarifa. Ó, nas últimas 5 sessões já caiu 12%. Segundo o presidente da Embraer, numa fala com jornalistas ontem, se não me falha a memória, ele dizia que, olha, o impacto dessas tarifas de 50% deve ser parecido com o impacto que a gente teve em 2020 com o Covid, né? Lembrando que isso levou a corte de empregos na Embraer e uma queda na receita aí de mais ou menos 10%. A Reuters falou em 30%, eu não consegui ver o balanço em dólar, mas em real a queda nas receitas foram de 10% de 2019 para 2020, né? Isso, obviamente, atrapalha bastante o negócio da empresa. Só aproveitando aqui que eu estou falando de Embraer, 45% dos aviões comerciais e 70% dos aviões executivos da Embraer são vendidos para os Estados Unidos. Então, o efeito disso é verdadeiramente muito alto. Não houve ainda nenhum cancelamento de pedido, segundo a Embraer, então tudo como antes no quartel de Abrantes. Mas, obviamente, isso levantou aí uma dúvida forte sobre a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, né? Atrás apenas de Airbus e Boeing. E é basicamente isso que o Francisco Gomes, nosso CEO da Embraer, falou ontem sobre esse assunto aí das tarifas. De qualquer maneira, as negociações devem avançar, né? Isso a gente espera que alguém pegue um telefone e ligue para alguém, né? Em vez de ficar mandando carta, porque ninguém merece, né? Embora estejamos aí nos estertores finais das festas juninas, agora julinas, o correio elegante tem sido cada vez menos utilizado, né, meu querido Alckmin? Um beijo no coração. Vamos lá. O Trump ontem acabou mexendo bastante com os mercados. Uma notícia que saiu no New York Times dizendo que o Trump teria apresentado para alguns representantes aí do Partido Republicano, americano, óbvio, um rascunho de uma carta de demissão do Powell, né, o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano lá. O Trump, obviamente, assim como a gente viu aqui, tem reclamado bastante do Powell, porque o Powell não corta juros e já devia ter cortado juros, e na Europa eles já cortaram, e aí nos Estados Unidos não corta, e blá blá blá. A gente ouviu exatamente essa mesma ladainha com o presidente Lula. Ele deixa isso tudo fritar no mercado e depois sai falando, olha, não é nada disso, eu prefiro ser mais conservador, foi o que o Trump falou agora. Eu, até com todo mundo que eu falo, eles dizem que eu deveria demitir o Jerome Powell, mas eu prefiro ser mais conservador. Mas qual é a ameaça real, né? Além dessa carta aí e de algumas ilações que estão sendo feitas. A carta teria sido escrita pelo William Poult, que é esta pessoa aqui, ó, que escreveu esse tweet. Jerome Powell spent more money on his office. O Jerome Powell gastou mais dinheiro na renovação do prédio do que os Dallas Cowboys gastaram para construir um estádio inteiro. Se vocês não lembram, o estádio do Dallas Cowboys, a seleção brasileira chegou a jogar lá, tem um dos maiores telões do mundo, é refrigerado, etc. E tal. Por que ninguém está falando sobre isso? William Poult seria o autor desse rascunho de carta, e nessa carta estaria aí essa dúvida sobre corrupção numa obra que foi feita no prédio de renovação, aí no prédio do Federal Reserve, que custou 2,5 bi, segundo William Poult, e que haveria indícios de desvio de dinheiros, né, de dinheiro. Mas o que tudo isso acaba... Você vê que, né, não é banânia, blueberryânia, né, o que você quiser. Qualquer lugar onde você tem um mandatário, né, um líder
que é populista, é cheio dessa fofoca, né? É cheio desse disse-me-disse. Ora as bolas, se você desconfia, você já devia ter aberto um processo. A maior autoridade do país, né? Naquele poder, né? No poder executivo, se desconfia, ele não disse que desconfia, mas o William Putt tem falado sobre isso. O William Putt ele é chefe do Departamento de Financiamento Habitacional e foi ele que, em tese, né, segundo a mídia americana, teria rascunhado aí essa carta de demissão do Powell que causou esse frisson todo no dia de ontem e acabou balançando, sim, os mercados, né? Mas você vê que, tanto lá quanto cá, o problema é sempre o mesmo, né? E se alguém dentro da estrutura não faz o que você quer, você começa a queimar com ilações. Se isso é real, que seja investigado, e se o Jerome Powell for culpado, que seja preso, seja feito o que tem que fazer com ele lá, de acordo com a lei norte-americana. O fato é que isso acabou mexendo com os mercados ontem e atrapalhou um pouco um dia que seria um dia muito bom, embora a Nasdaq tenha batido um novo recorde e tudo mais, né? Bom, isso a Letícia falando que vai enviar o currículo do Tombini para presidente do Fed, né? Eu acho que ele vai gostar muito do estilo Tombini de política monetária, né? Bom, só para terminar aqui, antes da gente fazer o nosso giro dos mercados, a Gavekal, que é uma casa de research das mais respeitadas do planeta Terra, voltou a falar do Brasil. Já tinha falado no começo do ano, voltou a falar do Brasil, fala nesse novo relatório, fala sobre as dificuldades com o fiscal brasileiro, mas tem uma pegada meio brasileira aqui, meio de entendimento histórico brasileiro, né? Aquela história de que chegamos sempre à beira do precipício, mas nunca nos jogamos, né? E aposta que o Brasil pode decolar, né? Os ativos brasileiros devem decolar em 2026 com uma nova âncora fiscal, né? Com uma nova possibilidade política, né? Com uma mudança de direção política que vá entregar uma mudança de política fiscal. E diz até o seguinte, né? Meio que, olha, até mesmo o Lula talvez conseguisse fazer isso, né? O Lula foi um presidente que teve superávites primários seguidos durante os primeiros 2 mandatos. O Temer, mesmo sem muita popularidade, conseguiu implementar o teto de gastos. Então é um país que ele flerta com essa tragédia, mas quando chega bem ali pertinho, a gente retrocede. Entre os argumentos aqui, até separei algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Entre os argumentos que Ah, não, rapaz, eu fechei, não é isso aqui. Deixa eu ver só se eu consigo abrir aqui rapidinho, gente. Que eu separei um documentozinho aqui, só que agora vai ser uma loucura, né? Mas entre os argumentos que ele está utilizando lá, ele vai falar o seguinte, ó, que a ideia central é que o Brasil tem problema sério, mas ainda não são críticos, né? E que há uma chance muito boa de os ativos brasileiros se valorizarem a partir do ano que vem. Crescimento acima do esperado, né? O PIB melhorando, o PIB sempre melhor do que o esperado pelo mercado. 2, menor dependência de capital estrangeiro, isso aqui é muito importante. Hoje, os títulos brasileiros estão na mão, apenas 5% dos títulos brasileiros estão na mão, da dívida brasileira está na mão de estrangeiros. Isso já foi 25% há pouco mais de 10 anos, né, segundo a Gavekal. O que eu estava falando do precedente histórico, né? Toda vez que precisa, o Brasil faz os ajustes necessários, demora, chega quase lá no limite, aí faz, e já está no preço dos ativos brasileiros o pior cenário, né? Então, tanto a Bolsa quanto os juros, né, quanto os empréstimos, né, quanto os papéis de dívida, estão precificados, segundo a Gavekal, para um desastre, né? Então, dado isso, ele acredita que a eleição de 2026 vai ser decisiva e que pode mudar o panorama dos ativos brasileiros e fazer com que a Bolsa de Valores brasileira e os ativos nacionais em geral, muito. Deu uma travada aqui. O que pode atrapalhar isso, né?
uma deterioração fiscal contínua, né? Continuar nessa ideia da deterioração fiscal. Até lembra da mudança da meta de superávit que estava para esse ano, que virou neutralidade, né, primária, né? Não ter nem superávit, nem, né, só zerar o déficit, né? Se vai lembrar que ano que vem era para ter um superávit de 0,5% do PIB e vai ficar em 0,25, né? Era aquele plano inicial que foi mudado com o tempo. Alta relação de dívida PIB projetada, né? O FMI dado que vai e o imobilismo político e populismo, né? Então a gente tem, mas dado o histórico, eu ainda acho que o nosso histórico é melhor nisso e deve se repetir uma moderação no próximo mandato, né? E diz que ainda assim os papéis de dívida brasileira estão atrativos porque o juro real está muito alto e que a bolsa está com preços descontadíssimo. E uma mudança no regime fiscal ou na política fiscal brasileira deve destravar muito valor na bolsa. E eu estou falando tudo isso, obviamente, porque a gente falou sobre isso uns meses atrás e tem batido nessa tecla, né? É a hora de você começar a aumentar a sua exposição em bolsa de valores. Pode ser que não dê? Pode ser que não dê, mas vale a pena correr um pouco desse risco, tanto nos pré fixados, né? Porque a chance de aumento de taxa de juros agora é muito baixa, e também na bolsa, apostando aí nesse fechamento do juro longo para os próximos meses, tá bom? Bom, para terminar aqui o nosso giro dos mercados, perdi o coisa aqui, como assim? Olha aí que bonito, agora sim. O nosso giro dos mercados, vamos passar aqui sobre o que aconteceu ontem rapidamente. Onde está? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Onde estão as perguntas? Nenhuma pergunta. Acabamos aqui na Letícia sugerindo... O que é isso, meu Deus do céu? Sugerindo o Tombini, né? Olha só. Vamos lá. Ontem, então, o Ibovespa fechou em alta de 0,19, interrompendo aquela sequência lá de 6 ou 7 quedas consecutivas. E, de novo, né, praticamente estável, 0,2% de alta, 135.510 pontos, ainda acumulando bastante prejuízo aí desde o anúncio das tarifas do Trump, né? A maior alta ontem, 10,66 do Pão de Açúcar, que subiu na esteira aí de uma comunicação que a família Coelho Diniz passou de 10% para 17,7% de participação no Pão de Açúcar, o que levou os acionistas a pensarem que vai haver uma renovação no negócio e que isso pode ser bom para o negócio. A VEG se recuperando do ano que tem sido desafiador, pelo menos na Bolsa, né? Menos 20%, mas, e também responde muito a VEG com essa história das tarifas, essa dificuldade maior no comércio internacional. E Raia Drogasil 3,29 de alta. VEG subiu 3,66 e Raia Drogasil subiu 3,29 no dia de ontem. As três maiores baixas aqui do outro lado, Uzi Minas, Braskem e a nossa querida Embraer que eu já falei, que estima aí, essa conversa ontem. Sim, Matheus, eu já falo sobre isso. E essa conversa ontem do CEO, né, do Francisco Gomes Neto, falando sobre essa possível queda na receita da Embraer em função das tarifas. O Matheus está perguntando sobre o programa ao vivo de ontem, tentou achar o gravado, não encontrou, só achou o modelo de podcast, porque é o seguinte, Matheus, a gente só está ao vivo nas terças e quintas, pelo menos por enquanto, tá? Segunda, quarta e sexta eu gravo só o podcast para facilitar um pouco a minha vida aqui, enquanto a minha equipe é muito reduzida e muito sobrecarregada, beleza? Então, é mais ou menos isso, pelo menos por enquanto, tá? Pode ser que mude, talvez a gente vá mudar o horário também, em vez de fazer como Morning Call, a gente faz um fechamento de mercado,
para ver, talvez fique mais fácil. Inclusive a gente faz terça, quarta e quinta, mas são propostas ainda em andamento. Aliás, esqueci de falar um negócio para vocês, que é o seguinte: se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, que é muito importante para a gente. Também, se quiser contribuir com este canal, você pode virar aí, entrar para o clube de membros. Se não quiser ter como é que se diz, um compromisso mensal com o programa, você pode também doar um dinheiro aí pelo Superchat, né, fazer dar uma forcinha aí financeira pelo Superchat, e outras coisas. E também, já falei sobre isso em outro vídeo, mas volta e meia aparece no vídeo algo escrito ali, Hype, HYPE. Esse é uma coisa que o YouTube está testando, que vai custar dinheiro lá na frente, mas hoje, se você acha que esse programa deve ser distribuído para mais pessoas, você aperta lá no Hype, hoje é grátis, não precisa pagar nada, e o YouTube, de acordo com o tanto de votos que ele receber ali no Hype, ele aumenta o alcance desse vídeo, entendeu? Então, toda vez que vocês virem esse botãozinho por aí, em vídeos aqui do Esquina Sucupira, por favor, deem uma apertadinha no Hype. Apertem aí o botão do Hype, porque isso vai ajudar também. E também, se você ainda não me segue lá no esquinasucupira.substack.com, esquinasucupira.substack.com, você via esse QR Code que está aqui, ou ainda pode ir lá no Google, digitar Esquina Sucupira. O primeiro ou o segundo resultado vai ser o Substack, e o primeiro ou o segundo vai ser o nosso canal no YouTube. Beleza? Então, é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Desculpem o atraso no dia de hoje. Realmente tinha muita coisa para poder organizar mentalmente e também no fluxo aqui, né, para a gente poder lembrar de tudo. Mas é basicamente isso para o dia de hoje, para esta semana. Então, fiquem muito bem aí onde estão. Bom trabalho para todos, bons negócios a todos. A gente se ouve amanhã com o nosso Esquina Sucupira em podcast, né? No Esquina Sucupira, não, o Acorda Sucupira, por volta aí de 8h30 da manhã, disponível tanto no YouTube quanto nos principais serviços aí de áudio streaming do país. Beleza pura? Então, vejo vocês amanhã, se tudo der certo, e na terça-feira que vem, na nossa próxima live também aqui no YouTube. Até lá e avante Sucupira! Usaria a palavra Terá um sacrifício indiscutível. congelamento total de preço. Não é jornalismo.